A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo em gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025, a lição 5. A lição 5 que tem o tema Uma Igreja Cheia do Amor, né? Que a igreja tem que ser cheia do amor de Jesus Cristo, que foi derramado em nossos corações. Terceiro trimestre de 2025, você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja e mesmo perseguições, porque a igreja primitiva ela tinha isso, doutrina, comunhão, fé e oração. Por isso que mesmo ela estando sendo perseguida, mas ela crescia, porque ela estava fundamentada nessas condições, né? Doutrina, comunhão, fé e oração. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcelo, eu sei muito obrigado. Continue curtindo e comentando nossos vídeos e compartilhando, porque o YouTube ele não está compartilhando nossos vídeos, então preciso das vossas ajudas para que o vídeo seja compartilhado. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui participando deste canal. Curta os vídeos, comente e se estiver gostando do nosso conteúdo, compartilhe com a sua Escola Bíblica Dominical. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tenha assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje do sábado, última leitura da lição 5, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, tem como tema o amor cobre a multidão de pecados. Pedro deixou bem claro aqui, né? Que o amor ele cobre a multidão de pecados. E primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, vamos começar a partir do versículo 7. Diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O verso 9 diz, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Veja o que ele deixou aí para nós. Uma lição muito grande, da forma que as coisas devem ser feitas, né? Ele está dizendo que o fim de todas as coisas já é próximo. Sede sóbrio e vigiai em oração. Foi o que Jesus disse, vigiai e orai, né? E, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, como Jesus deixou bem claro. Amai-vos uns aos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E o verso 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem o quê? Sem murmuração, fazendo as coisas por amor, né? Fazendo as coisas com gratidão a Deus, porque Deus já tem feito muitas coisas em nossas vidas, então a gente vai retribuir, né? Fazendo isso, sendo hospitaleiro com as outras pessoas, sem murmuração. Pelo contrário, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está dando de poder ajudar alguém, que é isso que a igreja deve fazer, né? Ajudar as outras pessoas, né? Como forma de gratidão por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8, diz assim: Pedro nos ensina que acima de todas as coisas o amor deve dominar nosso coração e nossos relacionamentos. O amor ardente cobre pecados, restaura a unidade e fortalece a fé. O que acontecia na igreja de Jerusalém, né? O amor estava ali aí, sendo uma fonte principal, né, para tudo que estava acontecendo. Eles tinham doutrina, tinham comunhão, tinham fé, tinham oração e tinham o quê? Um amor verdadeiro, porque eles ali, uns estavam preocupados com o bem-estar do outro. Ali não tinha avareza. Pessoas vendiam suas herdades e depositavam dentro dos pés dos apóstolos para o quê? Para distribuir com aqueles que mais necessitavam. Outros não vendiam suas casas, mas faziam suas casas o quê? Ponto de pregação, ponto de oração, e os irmãos se reuniam para orar, né? Porque eles estavam disponibilizando dos seus bens em prol daquele que necessitavam. Disso é que tem que ser feito, mostrando que um verdadeiro amor. Por isso que ele diz aí, né? O amor ardente cobre pecados, restaura a unidade e fortalece a fé. O mundo verá Cristo em nós não por nossas palavras apenas, mas pelo amor que demonstramos uns pelos outros. O mundo vai enxergar na igreja isso, né? O amor que tem uns pelos outros, que hoje está faltando isso. Hoje nós estamos vendo aí muitas pessoas preocupadas em olhar o erro dos outros. Pessoas que não fazem parte de igreja nenhuma, mas ele está só preocupado em olhar os erros das igrejas, esquecendo que ele tem os próprios erros dele, né? Porque Jesus disse que nós não devemos tirar o argueiro dos olhos das outras pessoas sem tirar a trave que está no nosso. Mas hoje não. Hoje as pessoas estão com a trave no olho dela e preocupado com o argueiro que está no olho dos outros. Preocupando-se só em falar do erro dos outros. E os nossos, como é que fica?
ou eles são perfeitos, que não existe ninguém perfeito. Perfeito quem? Só Jesus. Todo ser humano ele é falho, mas hoje não. Tem pessoas preocupadas só em olhar os erros dos outros, os erros das igrejas, enquanto ele é o quê? Um desigrejado. Diz que tem Jesus no coração, mas está preocupado só com o erro dos outros. Como é que eu posso dizer que tem um Jesus no meu coração, mas estou preocupado com o erro dos outros? Porque aqui Pedro deixa bem claro, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Cadê o amor agora? Se ele está só preocupado em olhar o erro dos outros, esquecendo os dele. E ele continua dizendo, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, se eu não estou tendo amor, se eu estou preocupado com o erro do meu irmão, é porque eu não estou amor por ele. E eu devo me preocupar, porque, primeiro, com meus erros, não com os erros dos outros. E hoje também muita gente aí, nas redes sociais, em YouTube, em tudo, só preocupado em olhar o erro dos outros. E os deles? Como eles estão? O que é que eles estão fazendo quanto a isso? Porque não adianta estar olhando o erro dos outros se eu ando errado. Não adianta eu estar olhando o erro dos outros se eu estou fazendo a coisa errada também. Então, a gente tem que primeiro fazer a coisa certa e deixar de se preocupar com o erro dos outros. Por quê? Porque Jesus está voltando. E pode ser a qualquer momento, nós não sabemos dia nem hora. Mas hoje nós temos pessoas preocupadas só com o erro dos outros. A igreja primitiva não estava preocupada com o erro, ela estava preocupada em assistir uns aos outros. Uns aos outros estavam preocupados em fazer isso. É o que diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Que diz assim para nós. É uma lição para a igreja de hoje, né? Para aqueles que estão preocupados só com o erro dos outros. Atos 2,42 diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Versículo 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, tá vendo? Em cada alma havia o quê? Temor. Em cada alma havia o quê? Reverência a Deus. Hoje não. Hoje muitos estão preocupados só em ir para as igrejas olhar erro. Ele não está olhando a virtude da igreja, ele está só olhando o erro. Porque para onde você for, todas as igrejas têm erro. Independente de qual igreja seja, tem erro. Porque são seres humanos, mas estão esquecendo das virtudes. O que a igreja faz ainda por muita gente. Há pessoas que muitas vezes nem crentes são. Mas a igreja está ali assistindo ela. Mas isso ele não olha. Ele só quer olhar os erros. Prova que ele não tem amor por ninguém, né? Prova que ele está preocupado só com o erro dos outros. Mas a gente tem que preocupar o quê? Em fazer aquilo que Jesus pede para nós fazermos. Amáveis uns aos outros. E ainda mais, como eu vos amei. Que Jesus nos amou, mesmo a gente com os nossos erros, mesmo com os nossos defeitos, mas ele nos amou. Então nós temos que amar as outras pessoas e não olhar os erros. Porque se for olhar os erros, eu estou pior do que eles. Jesus volta e eu fico. Então a gente não deve estar olhando o erro dos outros. E hoje não. Hoje a preocupação é só olhar erro. Não estão mais se preocupando em mostrar as virtudes das igrejas. Porque a igreja tem restaurado muitas pessoas. Mas isso eles não falam. As suas preocupações é olhar erro. Mas esquece dos seus próprios. Então que nós possamos mostrar para o mundo o verdadeiro amor de Cristo que está derramado nos nossos corações. Fazendo bem sem olhar a quem. Porque só assim vai cobrir multidão de pecados. Amém?